Bem-vindos ao Viver Sustentável. As doenças transmitidas pela água poluída e pelo saneamento ruim representam a quinta maior causa de mortes de mulheres em todo o mundo, matando mais que a AIDS, a diabetes ou o câncer de mama, revelaram pesquisadores. Quase 800 mil mulheres morrem todos os anos por falta de acesso a banheiros seguros e a água limpa, segundo a WaterAid, uma organização sediada em Seattle, nos Estados Unidos. Quem nos fala sobre isso é o professor deputado federal Mendes Tame. Hoje no mundo só existem 3 doenças mais letais para as mulheres do que a falta de saneamento, que são as doenças cardíacas, os derrames e as doenças respiratórias. Hoje, 1 bilhão de mulheres, praticamente 1 em cada 3 mulheres no mundo, não tem acesso a um banheiro seguro e particular. E praticamente 1 em cada 10 mulheres, 370 milhões de mulheres no mundo, não contam com água limpa. Mais de 2 bilhões de pessoas passaram a ter acesso à água limpa entre 1990 e 2012, mas quase 750 milhões de pessoas continuam sem recursos ao que a ONU reconheceu ser um direito humano. Ou seja, a água poluída e o saneamento estão na raiz de problemas como a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Muitas mulheres em países em desenvolvimento ainda dão à luz em casa, sem acesso à água limpa, expondo-se a infecções, assim como os seus bebês. Sem acesso a banheiros seguros, mulheres e garotas são obrigadas a fazer as suas necessidades ao ar livre, notadamente à noite, e acabam sendo vítimas de assédio e de abusos sexuais. Além disso, em muitos países, notadamente países pobres, há um conceito cultural de que cabe às mulheres buscar água, o que as obriga a gastar grande parte do dia indo e voltando de lugares onde há bicas ou poços com água, e isso as impede de frequentar a escola ou de cuidar melhor de suas famílias. Não perca no próximo bloco a entrevista que Nancy Tame fez com a professora doutora Rita Jagger sobre os riscos e as vantagens da utilização do aquífero Guarani. Você sabia que as árvores são grandes captadoras de CO2? Estima-se que as florestas do mundo armazenam 283 gigatoneladas de carbono. Este valor, somado à quantidade de carbono estocado nas madeiras cortadas, nas palhas e no solo, representa aproximadamente 50% a mais de todo o carbono encontrado na atmosfera. A perda das florestas naturais ao redor do mundo contribui para as emissões globais. Controlar o desmatamento é uma forma altamente efetiva de reduzir emissões. Olho vivo, consumidor! Segundo estudos, a copa das árvores pode abrigar até 70% das espécies existentes numa floresta tropical. Na Amazônia, por exemplo, foram encontrados mais de 1.200 tipos de besouros em uma única árvore. Isso comprova que a nossa floresta amazônica realmente possui a maior biodiversidade do mundo. Portanto, ajude a conservar nosso tesouro natural. Compre apenas madeira certificada e diga não ao desmatamento e não também à biopirataria. Assista agora a entrevista com Rita Jagger sobre os riscos e as vantagens da utilização do aquífero Guarani. Olá, nós temos o prazer e a alegria hoje de estar recebendo a Rita Jagger. A Rita, que é agrônoma, também advogada, inclusive minha colega de turma nos anos de Exalc, e é uma pessoa que entende muito e tem um trabalho recente sobre o aquífero Guarani. Rita, é um prazer e uma alegria realmente tê-la aqui conosco para falar num assunto tão importante e atual, né? Muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês.
e eu andei lendo o seu trabalho. Tem alguns pontos bastante interessantes, princípios, você traz algumas reflexões, mas para começar a falar do assunto, acho que seria muito importante o conceito do que é um aquífero e o que é especificamente o aquífero Guarani. Bem, o mais rápido e básico para nós falarmos sobre o aquífero e desmistificar a palavra é dizer especificamente o seguinte: o aquífero é uma rocha que possui poros e nesses poros são armazenados as quantidades de água e assim fica uma disponibilidade para a população ou aquele que possa explorar. Nesse sentido, não se trata de um rio subterrâneo, mas uma esponja rochosa que armazena... É o conceito que a maioria tem, né? Que é um rio subterrâneo, né? Na verdade, ele precisa de alguma força para tirar essa água, tá certo? E o aquífero Guarani especificamente, qual é a abrangência dele? Ele hoje é tido como um dos maiores aquíferos do mundo. O Brasil hoje detém da água disponível no planeta, vamos colocar aí, 3% da água seria água doce, 2% estão nas geleiras, 1% disponível. O Brasil aí está com uma ordem de 12% dessa água disponível. E grande parte dela, além daquele que nós conhecemos como rios, lá na região norte, Amazônia, esse tipo, nós temos o aquífero, que se encontra, na verdade, em 8 estados brasileiros e mais 3 estados da América do Sul. Listando aí para você, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 2/3 do aquífero estão em território brasileiro, que abrange Mato Grosso, Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Quer dizer, é uma área extensa mesmo, em torno, extremamente importante. Só para dar uma ideia assim, de grandeza, equivalente a 5 vezes o estado de São Paulo. 1,2, mais ou menos, milhões de quilômetros quadrados. Você fala também no seu trabalho da pegada da água. Eu achei extremamente interessante, né? O que viria a ser essa pegada da água? Então, as pessoas pensam normalmente só na utilização da água de uso doméstico. Mas a gente tem que entender que para a produção de qualquer elemento que nós consumimos, existe uma quantidade de água necessária. Então, por exemplo, se eu quero consumir 1 quilo de carne, eu vou ter que utilizar, na realidade, para a produção desse 1 quilo de carne, em torno de 14 mil litros de água. Então, hoje, se a gente fosse olhar isso de uma forma mais importante, o Brasil é um grande produtor agrícola porque ele tem água. E isso é importante para as nossas exportações. 70% da água é utilizado na agricultura. Hoje, chega a 70%? 70%. E é importante que seja assim, porque a gente, para a produção, precisa de muita água. Independente das frutas, verduras, o arroz, o feijão que nós consumimos. Nós temos aí uma quantidade de água, quando nós fazemos uma exportação, que é necessário, a gente precisa de muita água para fazer isso. E isso é importante que a gente considere. E o aquífero, nesse sentido, só olhar a situação dele, que é sudeste e sul, ele é de extrema importância e a gente tem que conservar. Quer dizer, nós não chegamos ainda numa priorização, vamos dizer assim, das culturas que nós vamos produzir em função da quantidade de água que é demandada pela cultura, mas talvez a gente vá chegar nisso um dia. É uma reflexão bastante importante essa que você está fazendo, principalmente se a gente for considerar o seguinte: no aquífero você tem regiões que estão mais próximas da superfície, essa formação rochosa está mais próxima da superfície, em alguns locais ele está mais profundo. Então, essa quantidade de água que eu vou pegar, ela tem aí um custo para você tirar, que é a perfuração de poços. Então, você teria, por exemplo, região de Ribeirão Preto, região ali de São Carlos, de Tirapina, é uma região onde ele está mais próximo da superfície. Daí vem uma outra reflexão importante. Essa área nós temos que proteger mais, porque se ela for contaminada, eu contamino todo o aquífero. Pois é, existem meandros, né? Realmente uma rede de reflexões a respeito disso. E nós temos visto uma crise também em relação à questão hídrica, né? E uma delas, que está bastante evidente, é a de São Paulo. Você considera que isso é um momento excepcional ou que realmente
já era previsto, ou é pontual, ou nós podemos enxergar com uma maior abrangência na questão do tempo, na questão de prioridades, como nós falamos até aqui? Eu penso que previsível, exatamente nos moldes que ela está acontecendo, nós não temos essa certeza. Por quê? Porque o meio ambiente é muito dinâmico. Então nós temos que refletir que aquilo que nós estamos fazendo hoje, nós vamos, na verdade, colher no futuro. Recentemente tem um trabalho também do nosso colega na Amazônia, que é o Nobre, falando que isso era previsível exatamente por conta do desmatamento da Amazônia. As pessoas falam em falta de água. Na realidade, está chovendo, a quantidade de água ela é fixa. Só que se chover no local inadequado, se nós não conseguirmos reabastecer o rio com essa água que, na verdade, choveu, se nós não conseguirmos fazer com que ela penetre no solo, o que acontece? Nós não estamos podendo utilizá-la, vai se transformar em água salgada e essa disponibilidade vai ficar cada vez mais rara para nós. Quer dizer, o ciclo hidrológico, né, pensado de uma forma com planejamento realmente, e isso vai afetar a questão da concentração nas cidades, o uso que é concentrado em determinadas regiões, essas demandas. Sim, nós teríamos que refletir, inclusive, por exemplo, se eu tenho uma água que é um pouco mais salobra, eu posso ter uma indústria ali eventualmente. Mas se eu tenho uma água mais pura, e as águas, o que é importante falar das águas dos aquíferos, é que em função da infiltração que ela tem, ela atravessa essas camadas rochosas, ela é uma água que, na verdade, ela quase que filtrada. Então, ela demanda pouco custo para consumo humano, o que é muito interessante. Então, por isso nós deveríamos preservar mais. Quer dizer, nós temos uma riqueza imensa com esse aquífero que não começou a ser utilizado, e é o maior, como você disse, com uma abrangência do território nacional. Mas eu queria saber de você, Rita, o que você pensa em relação a começarmos a utilizar o aquífero, ou o uso sustentável dele? Nós, na verdade, já utilizamos, algumas cidades utilizam bastante. Agora, e nós utilizamos, e esse é o motivo de eu ter estudado isso de uma forma mais detalhada, é que essa utilização tem que ser mais fiscalizada. Porque existe uma perfuração de poços. Artesianos. Artesianos em alguns momentos e não artesianos, que não existe controle. Isso eu não estou falando em termos específicos de uma cidade ou outra. Eu estou falando em termos de país. Na realidade, nós não controlamos isso e da forma com que se retira essa água. Mas teria que ter uma autorização, estudo de impacto? Existe uma autorização em alguns estados, outros não. Mas, independentemente disso, quanto se tira de água de cada aquífero? Não se tem essa perspectiva. E isso é importante porque eu precisaria, para ser sustentável, falando em viver sustentável, que eu soubesse quanto eu tirei, quanto choveu esse ano, como é esse ciclo, quanto eu posso tirar. Eu respeitar o limite da natureza. Esse seria o ideal. Na realidade... Existem estudos a respeito que dá para utilizar como dados para esse planejamento. Existem estudos, mas não existe um controle de quantos poços foram perfurados. Quando eu fiz um trabalho, que foi no estado do Paraná, o que eu verifiquei é que você tem um controle de 1/3, metade, mas existem muitos outros que estão sendo perfurados. Embora existam licença, quantos desses estão tirando? Isto deveria ser melhor fiscalizado, que é o que a gente chama de explotação, a quantidade de água que sai. Isso nós precisaríamos. Como é que nós poderíamos fazer isso? Isso seria uma ideia, né? Eu não sei se tem um poço ou uma bomba na realidade. A minha ideia, na realidade, para controle disso, seria você ter uma fiscalização nas bombas, ter um registro nas bombas. Nos moldes que você tem, por exemplo, numa outra lei ambiental. A motosserra tem que ser, na verdade, registrada. Certo, certo. E ter uma fiscalização. Ter uma fiscalização. As bombas não têm isso. Então, eu não sei quanto está se retirando de água.
Em nenhum estado. Na verdade, essa lei ainda não existe. Eu propus essa lei no meu trabalho. Essa é a sua proposta. Exatamente, era uma proposta para que isso pudesse, na realidade, tivesse um controle melhor disso. O Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, cada um poderia ter aí uma legislação específica, mas deveria haver um controle com relação a isso. Entendi. E no Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo já fala em poços de captação do aquífero, 5 poços, na verdade, um deles em Itirapina. E eu queria saber o que você pensa disso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que nós poderíamos, na realidade, existe essa previsão, acho que poderia ser uma alternativa, vamos dizer assim, imediata, é uma solução que nós poderíamos adotar, acho que poderia ser utilizado, mas nós deveríamos também tomar cuidado de saber quanto é que nós estamos retirando desse aquífero e como é que ele está sendo reabastecido, particularmente ali naquela região. Realmente, a perfuração seria mais fácil porque ela está mais à superfície. Não é um investimento barato, né? Porque a perfuração tem que ser feita de uma forma adequada, porque dependendo do tipo de rocha que você encontra, você vai ter um tipo de revestimento, um tipo de bomba para retirar, você tem aí uma quantidade de água que você pode tirar, então várias coisas têm que ser consideradas para isso. Ali me parece que é uma região em função de, vamos dizer assim, se nós analisarmos politicamente, se nós analisarmos em termos de profundidade, se nós analisarmos, me parece razoável que seja feita uma exploração ali, claro que com maiores estudos. Até porque a cidade do México e também no mundo, a utilização de alguns aquíferos, né, tem a Índia também, nós temos tido o resultado com danos ambientais. Você acha que esse pode ser um risco também em relação ao aquífero Guarani? Sim, por quê? Em primeiro lugar, eu vou dizer para você, os Estados Unidos tiraram e, na verdade, esgotaram seus aquíferos. Tá certo? Nós podemos fazer isso se nós não controlarmos a quantidade que nós retiramos. Então, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade que nós deveríamos, e eu não vejo avanço nenhum, são com os governos, aí já falando de uma legislação internacional, parte do aquífero aflora no Paraguai. Então, você tem outras áreas que afloram e que você precisaria tomar cuidado e saber como é que, para você ter um gerenciamento melhor desse aquífero. Mas é um assunto, assim, que é apaixonante e que nós poderíamos, na verdade, usufruir de uma riqueza tão grande como nós temos. Na verdade, sempre que entra a questão ambiental, os limites que o homem coloca, né, eles são esses limites invisíveis e tão visíveis também na questão política, mas nos faz repensar e extrapolar, né, como é o caso do aquífero, que não fica contido num país só. Então, essa interlocução, esse agir conjunto, com a experiência de outras áreas, também é muito importante e você abrange isso no seu trabalho, né? Na verdade, isso é extremamente importante. Eu só queria lembrar uma coisa, a proteção ambiental depende fundamentalmente de uma coisa, o pensar no outro. Exato. Isso é de extrema importância em vários setores da vida, e no meio ambiente não foge a regra. Ensina muito, né? Exatamente. Mas eu tenho uma outra pergunta para você, que a gente vê principalmente em condomínios, a instalação de muitos poços artesianos. Queria saber o que você pensa disso, como, você já fala um pouquinho do controle, né? Mas que direcionamento que poderia ser dado, inclusive quanto custa, né, isso em termos econômicos e também em termos ambientais. Eu acho importante falar isso primeiro. Cuidado, senhor síndico, com a responsabilização, inclusive ambiental, criminal disso aí. A segunda colocação que eu faço é que as pessoas pensam que por ser água de poço, ela é uma água saudável. Cuidado, porque como não existe controle dessa perfuração que eu já mencionei, embora esse tipo de poço, na verdade, nem sempre está relacionado com o aquífero Guarani, ele pode estar contaminado. Porque como não existe controle de outras áreas, a infiltração, seja por eventualmente um poço de combustível, aconteceu um problema desse em Brasília, que contaminou um poço e crianças de uma escola tiveram sérios problemas de saúde por estarem consumindo água com material contaminado do poço. Quer dizer, muitas vezes não fazem nem análise da água, exatamente, a perfuração, e acham que a água é pura porque vem
Exatamente. Então, isso precisa ser muito bem analisado para consumo humano. Porque você pode estar criando um problema mais sério do que a solução simplesmente de se ter água prontamente. Então, tem várias situações desse tipo. É possível? É possível, desde que as pessoas realmente mantenham um controle, saibam se essa água é possível. Custo disso? Difícil dizer, porque depende da região, depende do tipo de rocha, depende da profundidade, revestimento, uma série de coisas. Mas você vai encontrar aí custos em torno de 10, 15 mil reais, digamos assim, para perfuração de um poço de um condomínio, alguma coisa assim. É importante frisar, os que mais perfuram o que a gente chama de poço artesiano são os hotéis. Por quê? Via de regra, os locais que têm maior consumo de água, eles querem, na verdade, diminuir o custo dessa água. Então, esse registro acaba nem sempre sendo conveniente. Tá certo? Entendi. E como que você pode descobrir isso? É muito simples. Nos locais urbanos, se você tem um consumo, um tratamento de esgoto que seja maior do que o consumo de água, você pode ter certeza que ali tem um poço. Então, seria interessante que as autoridades, na verdade, fixassem isso, ou tivessem isso em mente para que a gente pudesse... Quer dizer, você tem indícios, né? Você consegue ter dados para levantar esses pontos. E acho que nós retrocedemos naquilo que você falou há pouco. Cuidar, gestão ambiental, pensar no meio ambiente e pensar no outro. E que nós vemos também, além dos hotéis e daquele poço artesiano que é para todo o condomínio, em muitas residências, né? É o salve-se quem puder. Quer dizer, eu vou resolver o meu problema. E acho que bastante interessante também que você coloca da responsabilidade aí do síndico. É uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. A responsabilidade é séria. Existem processos criminais contra eles. Já sendo relacionados com relação a isso. Até porque, se você não tiver uma análise correta, você pode estar, na verdade, trazendo sérios prejuízos realmente para as pessoas. Porque consumo, às vezes, de material pesado, de resíduo sólido, material pesado, metais pesados na água, isso não é difícil acontecer. Muito interessante. E tem uma outra pergunta, Rita, que trata da água na região metropolitana aqui de São Paulo, que nós ouvimos e a imprensa tem dado que duraria mais uns 3 meses. O que você tem, se você tem algum dado para nos amparar nessa informação, alguma sugestão, o que você pensa a respeito? Isso é um dado difícil da gente avaliar, né? Porque, na realidade, em 3 meses, eu penso que as pessoas estão com grandes obras, trazendo grande captação, desviando, na verdade, a água da superfície para que isso pudesse, em algumas outras regiões, com a perspectiva de poço. Mas, mesmo assim, na região metropolitana, nós tínhamos que repensar, na realidade, na utilização com que nós temos da água. Hoje, várias coisas, deveriam haver campanhas maiores, conscientizando as pessoas. Mais visíveis, você acha uma coisa mais visíveis, mas de consciência. Quando eu vejo alguém dizendo assim, essa água aqui é de uma nascente interna, pode lavar seu carro, porque aqui é de poço, aquilo me consome. Porque não interessa se a água é de poço ou não. Nós temos uma quantidade limitada e isso deveria ser considerado. A água não é sua, a água é de todos. Não é porque você paga pela água que ela é sua. Não, ela não é sua. Ela é de todos. Por isso que eu falo, é importante que você pense no outro. Como nós dissemos no começo, a Rita, ela é engenheira agrônoma, é advogada e tem um trabalho interessantíssimo sobre o aquífero Guarani. E um trabalho com reflexões importantes para a conscientização. Então, para finalizar, Rita, queria que você deixasse uma mensagem nesse trabalho tão valoroso e a gente vê essa preocupação, esse sentimento seu, né, nesse bem tão precioso que é a água. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa. Eu gostaria de agradecer e queria que todos aqueles que me ouvem nesse momento pensassem que a água é uma dádiva que nós recebemos. E que nós temos que, na verdade, pensar nela como um bem e cuidar desse bem. Assim como nós cuidamos da nossa própria vida, nós temos que cuidar desse bem que nos foi dado. Muito obrigada. Rita, muito obrigada. Foi um prazer, uma alegria até emocionante te rever depois de
de alguns anos, né? Nós que estudamos juntos, e parabéns pelo seu trabalho, um trabalho tão valoroso e tão atual também. Obrigada, Rita. Obrigada a você. O Viver Sustentável pergunta quais desses metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. Letra A, chumbo e mercúrio. Letra B, carbono e cádmio. Letra C, estanho e alumínio. A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quais metais tóxicos são encontrados no lixo eletrônico. A resposta correta é letra A, chumbo e mercúrio. O contato por tempo prolongado com esses materiais pode causar sérios danos à saúde, como a diminuição de funções cerebrais. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço do material reciclável para Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 350. Alumínio, R$ 3.080. Plástico rígido, R$ 1.428. E PET, R$ 1.780. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.